10 fatos bíblicos que são realmente muito estranhos. O cristianismo não gosta, mas o Deus ou é uma viagem. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. O infame livro de Alegro, o cogumelo sagrado e a cruz, horrorizou sua profissão e o público cristão. Foi final de carreira. Costumo pensar nele ao ler a bolsa da Bíblia. Acontece que existem muitos detalhes complicados que a religião estava ocultando. Nicolás Rosenfeld, também conhecido como Rosenfeldon, JCXXX ou 2019, se pensar nas primeiras cenas da Bíblia, um leitor cristão pode imaginar Deus anunciando calmamente os estágios da criação em Gênesis 1. Mas, na verdade, há flashbacks de episódios anteriores no vazio de uma pré-criação. Profetas lembram batalhas violentas entre Deus e monstros das profundezas. Você dividiu o mar por sua força, você quebrou a cabeça dos dragões nas águas. Salmo 74:13, NRSV, confronte com Jó 38:41, Isa 51:9, etc. Um cristão pode ter pouca capacidade de visualizar esse filme de monstro no qual a divindade está lutando com dragões. Existem muitos monstros bíblicos, como os peixes de Jona. Curiosidade, muda de sexo 2 vezes, masculino em 2:1, feminino em 2:2 e depois volta para masculino, 2:11. Tudo oculto na tradução. Um animal misterioso, ren, que significa um chifre, é mencionado algumas vezes. A tradução antiga do KJV tinha menções surpreendentes de unicórnios, embora traduções mais recentes o reduzam a um boi selvagem. Os unicórnios eram um tema longo na arte cristã. A Virgem Maria aparentemente gostava de abraçar a dela. Detalhe: Livro das Horas C. 1500. Iluminado pelo mestre de Eduardo IV, Flamengo, ativo 1470 e 90. Os cristãos gostam de dizer que Deus está em toda parte, como o ar. Pode ser estranho ler versos como Gênesis 3:8, onde a divindade está andando no jardim no frio do dia. Ou tente Êxodo 24h10, e eles viram o Deus de Israel. Como Zeus ou qualquer outra divindade, Deus está incorporado nas narrativas da Bíblia. Existem muitos estudos acadêmicos sobre esse assunto, como aqui e aqui. O que realmente chamou minha atenção foi um artigo recente de Wesley Mohammed que sugere que o corpo de Deus é azul. Em Números 15h39, os israelitas são instruídos a fazer chales de oração com borlas azuis, para que você se lembre de todos os mandamentos do Senhor. Ou essa é a tradução incorreta cristã. Como os rabinos judeus disseram há anos, as borlas azuis são valiosas para que você possa olhá-lo. Deus está associado ao céu e à água, e parece realmente azul. As vestes do sumo sacerdote eram azuis, Êxodo 28:31 e 32. A Arca da Aliança tinha uma cobertura azul, Num 4:6. No Cântico dos Cânticos, o amante divino é como a safira, 5:14. Ele está ligado a uma flor traduzida como o lírio, 5:13. Na verdade, é o lótus azul. Deidades azuis, é claro, eram comuns no mundo antigo. A Bíblia fala sobre um lugar chamado Éden. Os cristãos podem reconhecer que essa palavra hebraica significa prazer, mas não dirão mais. Como observa também Amós, parece ser o termo bíblico hebraico para orgasmo. Quando lemos a história do Éden, estamos pensando em sexo. É um mundo exuberante de corpos nus e diversão sensual, um sonho adolescente que leva a uma cena de sexo cósmica. Essa é a história sobre a fruta, como se vê. Eu aprendi com Ronald A. O artigo de Venker de 1999, Frutas Proibidas, Metáforas Sexuais Antigas do Oriente Próximo, que para comer frutas é um idioma bíblico para o sexo, confronte com Canção 4:16b, PV 30:20, etc. Não há história cristã pateta de pecado original. Adão e Eva fizeram sexo. Isso significa que a infância acabou. Como Deus explica em Gênesis 3h14, a mulher terá dor no parto e o homem vai trabalhar. Vadio. Eles são expulsos do jardim e, assim, a humanidade nasce. A estranha narrativa de Gênesis 6:1 e 4,
Como Brian Ruadoak observa, deu à religião ansiedade interpretativa, e foi tratada com demissão por vistoria. É estranho. Anjos levaram esposas humanas? Os manuscritos do Mar Morto trouxeram a estranha cena do Gênesis 6 de volta à vista, já que houve muita discussão sobre isso. As pistas proliferaram, quando começou a parecer que a Bíblia inteira se referia ao enorme problema do sexo. Anjo humano? O insight entrou no cristianismo, através de estudiosos cristãos como Michael Heiser, cujo livro The Unsinhelm é revelador. Os anjos que fizeram sexo em Gênesis 6 não eram inférteis. As mulheres tiveram filhos, como dizia a tradução da KJV, havia gigantes na terra. Gigantes são frequentemente vistos na Bíblia, como quando os israelitas tentam entrar na terra prometida da Palestina. Os espiões voltam e relatam: todas as pessoas que vimos lá são de grande tamanho. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos os mesmos. Num 13 horas e 31 minutos e 33, há muitos avistamentos de gigantes violentos, inclusive em 1 Samuel 17, quando Golias enfrenta o jovem herói humano David. Mas muitas narrativas bíblicas os preocupavam? Nunca ficou claro por que Deus inundou a terra. O dilúvio foi um esforço de Deus para acabar com uma raça ilícita? Os estudiosos estão trabalhando para entender o enredo, enquanto a religião luta com histórias fantásticas que tentou suprimir. Até o cristianismo hoje tem que perguntar: o que fazer com os gigantes da Bíblia? Os protagonistas da Bíblia costumam ter nascimentos incomuns. Começa com uma linguagem estranha em torno de Caim, filho de Adão e Eva. Ela tem outros filhos da maneira normal, mas com Caim, algo é diferente. Ela diz em Gênesis 4:1, procriei um homem com o Senhor. Como David Bokovoy observa em um estudo de 2013 deste versículo, Yahvé parece ser um participante direto nessa impregnação. Mas as narrativas incomuns de nascimento de Isaac, Noé e Sansão também sugerem concepção divina. E os heróis da Bíblia tendem a ser meio sobre-humanos. Sansão tem super força e, quando está amarrado, cordas o queimam como linho carbonizado, ou Juízes 15 horas e 14 minutos, confronte com 16:9. Podemos começar a pensar em Moisés, que se diz diferente ou especial desde que ele era bebê. Mais tarde, seu rosto brilha. A conversa sobre paternidade angelical em torno da cena de Gênesis 6 se aproxima desconfortavelmente de Lucas 1, quando a Virgem Maria deixa de ser virgem. A gravidez dela não é discutida como um milagre. Como observa o estudioso Mike Pope, parece que nos dizem sobre os meios naturais de inseminação. Estranhamente, não vi pinturas cristãs dessa história da Bíblia. O filho de Mary não é humano comum. Jesus é capaz de desaparecer rapidamente e mudar sua aparência. Ele geralmente não é reconhecido por pessoas que o conhecem. Sophocles chama isso de polimorfia. Seu rosto é dado a brilhar. E Jesus pode voar? John Singleton Copley, Ascensão, ou 1775, ao longo dos Evangelhos, Jesus e a gangue enfrentam espíritos sombrios com a intenção de possuir seres humanos. Os demônios precisam de um bom exorcismo, e o Messias faz isso como ninguém mais. Um leitor cristão pode ficar confuso porque esses seres aparecem na narrativa bíblica. Mas a religião tem ocultado partes do enredo. Na literatura de Enoque, os gigantes morrem, como se diz que um espírito sombrio o sai de seus corpos, ou um Enoque 15:9, 11 e 12 e 16:1. No início do cristianismo, muitos escritores falam de demônios como almas ou espíritos de gigantes mortos. Como observa Tertuliano, os gigantes eram uma ninhada demoníaca que infligia doenças e outras calamidades graves em humanos. Os demônios são os gigantes em um novo capítulo da história. Como espíritos que desejam reembodificação, eles afligem a humanidade mais uma vez. Os cristãos podem gostar de pensar que o estranho sexo de anjo parou em Gênesis, mas isso não está claro. Aviso 1 Coríntios 11 horas e 10 minutos, quando Paulo diz que as mulheres precisam tomar cuidado, por causa dos anjos. A religião não tinha ideia do que isso significava. Michael Heiser sugere que Paulo está preocupado que o que aconteceu em Gênesis 6 possa acontecer novamente. A Bíblia parece ver os anjos como humanos, e muitas vezes caminhando entre nós.
De acordo com Hebreus 13:2, qualquer estranho poderia ser um anjo. Um artigo de 2018, ou pré-canônico. Suas opiniões sobre a imoralidade sexual, de Janelle Pria Matur e Marcos Vinzen, são um caso muito surpreendente. Os muitos avisos de Paulo contra o sexo imoral, sugerem eles, podem se referir ao sexo com anjos maus. O cristianismo pensava que se tratava de casamento com o imoral, referindo-se a se você é casado ou não. Talvez não fosse isso. Talvez a religião nunca soubesse muito sobre as paisagens de fantasia da Bíblia. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá! O cristianismo nunca gostou desse fato mais básico sobre a Bíblia. A estudiosa Caroline J. Sharp chama isso de a natureza selvagem e a falta de capacidade das Escrituras. E foi apreendida por uma religião obcecada por regras.